Estamos de volta. Para o pessoal que está chegando agora, professora Érica Ramos, aula de Química para vocês, tá? Diretamente dos estúdios 2 do canal Educação, hoje, dia 8 de novembro, às 11h20 da manhã. Nós estamos iniciando a nossa última aula. A aula só dos fortes, bebê. Só quem fica, quem tem interesse. O Enemzão tá aí, né? Essa semana já começa. Não é querendo botar nervosismo na cabeça de ninguém. Não é, mas já botando, porque todos nós também estamos ansiosos. Sugiro a você que vai fazer a prova, porque tem gente assistindo também as aulas nas turmas de segunda série, por conta justamente para revisão de assuntos, de conteúdos. Eu já conheci alguns alunos que estão prestes a fazer o vestibular, que participam da sala de aula online e que assistem tanto aulas da primeira série, como da segunda série e da terceira, para ir passeando naqueles conteúdos que eles têm mais dificuldades. Porque tem acesso ao nosso planejamento, a ideia sabe exatamente aquilo que nós vamos falar aqui em sala de aula, tá? Então, é muito bom, é muito fácil estudar aqui no canal Educação. Quem quer estudar, pode ter certeza que tem todo o suporte. Então, a gente hoje estava falando sobre cinética química, teoria das colisões, o modelo cinético molecular. Fizemos até um pequeno experimento na nossa aula anterior, mostrando como a temperatura influencia, né, nisso. E aí a gente colocou uma questão em que ela fornecia a velocidade média de formação de um dos produtos, que era o N2, e essa velocidade média era igual a 0,05 mol por minuto. O que isso quer dizer? Eu fui lá traduzir para a gente 0,05 mol por minuto. Quer dizer que em 1 minuto é formado 0,05 mol de N2. Aí ele pergunta, a massa de CO2 em gramas formada em 1 hora é... Então, os envolvidos são N2 e CO2. Peguei os envolvidos aqui. São 2 produtos, tá? São 2 produtos, tanto o N2 como o CO2. A diferença entre eles, além, é claro, de serem substâncias distintas, é a proporção estequiométrica em quantidade de matéria. É a proporção em mol, tá? Essa proporção em mol indica que para cada 1 mol de N2, eu terei o quádruplo de CO2. Ou seja, eu terei 4 mols de CO2. Mas a pergunta é, eu quero a quantidade de CO2 em gramas formada em 1 hora. Bom, em 1 minuto, eu formo 0,05 mol de N2. Certo? Em 1 minuto, eu formo 0,05 mol de N2. Em 1 hora, que corresponde a 60 minutos, eu formo X. Eu descobri que a quantidade de N2 formada nesse período é de 3 mols. Sendo assim, quantos mols de CO2 serão produzidos? Bom, eu lembro bem que 1 mol produz 4 de CO2, então se eu tiver 3 mols de N2, eu vou produzir quanto de CO2? Pessoal, é muito simples isso. É muito simples. Por quê? Porque de 1 para 3, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu de 1 para 3? Triplicou, não foi? Então, se triplicou aqui também. Vai ser, se 1 vezes 3 dá 3, então é porque aqui vai ser 4 vezes 3 também. Vocês sabem, a gente já viu lei de Proust
Ano passado, nas turmas de primeira série, ó, aqui multiplicou por 3. Então, aqui também vai multiplicar por 3. O valor de Y é 4 vezes 3, 12. Eu vou ter 12 mols de CO2. Mas ele quer a massa em gramas. E ele disse, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. O que eu faço aqui, gente? Se 1 mol pesa, ó, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Vamos ler essa unidade? Ver exatamente o que é que ela quer nos dizer? Pessoal, isso é importante, tá? Não pense que isso é besteira, não. Isso é muito importante. Serve até para matemática mesmo. Não é só para química, nem só para física. Isso quer dizer que 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. Quantos mols de CO2 foi produzido? Para a gente colocar aqui um W. Quantos mols de CO2 foi produzido? Foram produzidos 12 mols de CO2. Então, você faz o meio pelos extremos. 12 vezes 44. Eita, era que eu vou ter que fazer esse cálculo gigantesco. Rapaz, aqui de cara tu já tira 8,8. Já tira 44. E já tira também 84. 12 vezes 44 não tem nem perigo de ser 132. Dá 528. Pode fazer aí. 528. Chega a ser tudo isso? É, 528. Isso mesmo. 528. Eu fiz o cálculo aqui. Foi só de cabeça mesmo. Só de raciocínio, sem fazer cálculo. Que a intenção é preparar você para ter esse raciocínio, de não ter a necessidade de calcular exatamente tudo que você vê pela frente. Tá bom? A intenção é essa. Então, eu vejo que, 12 vezes 44 é maior que 10 vezes 44. 10 vezes 44 dá 440. 12 vezes 44, com certeza, acima de 440. Então, a única alternativa possível aí é a letra E, 528. Ok? Aí tem a resolução, tá, gente? A resposta certa é a letra E, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Agora a questão 2. Eu quero 3 minutinhos para a galera responder.
Você não sabe o prazer que é lhe ver de volta, Canavieira. Muito obrigada. Qual a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas de reação? Sabendo que no tempo de 0 a 120 minutos, a quantidade consumida de reagente foi de 4 mol por litro. Cuidado, Canavieira. Cuidado, olha só. Isso aqui. A velocidade média é o quê? A velocidade média é a variação na concentração, né? Pelo variação de tempo. Sabendo que no tempo de 0 a 120, aqui são 2 vezes de 60, né? São 2 vezes de 60 minutos. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2 horas. Aqui eu tenho 2 horas. Então, qual o valor dessa velocidade? 2 mol por litro a cada hora, viu, Canavieira? Foi quase, bateu na trave. Eu também, se fosse olhar para responder assim, rápido, rapidez, papuf, eu ia marcar a letra A. Mas a gente volta para ver o seguinte. A unidade aqui é por hora, né? Por hora. E a variação que ele deu referente a 2 horas. Então, eu divido essa quantidade consumida pelo período de tempo, que foram 2 horas, e chego a 2 mol por litro a cada hora. Beleza? Aí o gabarito era a letra B. Vamos agora fazer essa daqui. Só quero 2 minutinhos, Daniel. 2 minutinhos, que essa aqui rapidamente a gente consegue. Bora lá, Canavieira, de novo. Que é importante na resolução dessas questões de velocidade média. Os coeficientes estequiométricos contam muito. Então, numa situação como essa, não é simplesmente você jogar na fórmula, tá? É você montar a reação e perceber
que a quantidade em matéria de oxigênio é menor que a quantidade de hidrogênio. Sendo assim, se aqui eu preciso ou eu consigo consumir 4 mols por minuto, aqui com certeza vai ser que valor, Canavieira? Qual é o valor de consumo, a velocidade de consumo do H2? Bem nessa situação agora, olhando para a reação montada, Canavieira. Veja que eu acabei de desenhar uma cenoura para vocês com a xícara de óleo. Quando eu quero dobrar a receita, eu preciso dobrar todo mundo. Se eu quero triplicar a receita, eu preciso triplicar a quantidade de ingredientes. Aqui, Canavieira, eu tenho 1 para 2, ou seja, na proporção em mol, sempre a quantidade de hidrogênio será 2 vezes maior que a quantidade de oxigênio. Você não concorda comigo, não? Ó, eu tenho 2 mol de H2, quantidade de matéria, né? Que é mol. Com 1 mol de O2, ou seja, toda vez que eu precisar de 1 mol de gás oxigênio, eu vou ter que ter o dobro de H2. Não é isso? Deixa eu apagar aqui. Então, se por algum acaso essa reação de consumo fosse de 1 mol por minuto para o oxigênio, para o hidrogênio seria de 2 mols por minuto. Mas a velocidade de consumo do oxigênio é de 4. Ou seja, 4 vezes 2, que dá 8 mols por minuto. Compreenderam? Beleza? Ficou claro isso? Ficou? Quem manda mesmo no negócio é esse cara aqui, ó. São os coeficientes que dão pra gente as proporções entre os reagentes de uma equação química. Numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em CO2 e água. A velocidade da reação será. O que você vai fazer? Canavieira, eu quero sua resolução aqui, tá? Atenção, Dom Inocêncio! Cadê vocês? Pimenteiras, nunca me deu um oi. Colônia do Gurgué também. Ó, você tem que montar a reação de combustão. Montar. O ideal é que você monte a reação de combustão. Então, deixa eu montar logo para vocês aqui. CH4, que é o metano, entrou em combustão com o oxigênio, produzindo CO2 e água. A proporção em mol de CO2 é sempre a quantidade de carbono do combustível. Do hidrogênio, a metade da quantidade. E o oxigênio, que no caso é 4, aqui vai ser 2. Então, tá dessa forma. Essa é a reação. O que foi que eu vi aí? Eu vejo que eu tenho 1 mol de metano para... Ah, tá, mas ele não está nem pedindo velocidade dos outros, não. Velocidade de consumo do outro, não. Ele só está dizendo que no tempo de 5... Ó, isso aqui é a aplicação da fórmula direta, Canavieira. Em 5 minutos,
0,25 mol de metano foi transformado em CO2 e água. Bora, se vira. 3 minutinhos aí. Pronto, gente, já chega, né? Então já foi. O que você teria que fazer aqui? Simplesmente colocar a quantidade de mol e dividir pelo tempo. Pronto. Morreu Maria Preá. 0,05 mol por minuto. Então, se perguntasse aqui em 1 hora, quantos mols de água foram formados? A partir daqui, eu vou fazer uma situação hipotética com vocês. Vou colocar aqui, aproveitando a resolução desta questão. Em 1 hora, qual a quantidade em gramas de H2O? Ou seja, em 1 hora, quanto se formou em gramas de H2O? Bom, primeira coisa, a proporção entre eles, identifique os envolvidos. Metano e H2O. Como é que está a proporção entre eles, pessoal? 1 de CH4 equivale a 2 de H2O. O que isso significa, afinal?
Isso quer dizer que eu preciso de 1 mol de CH4 para reagir, para formar 2 mols de água. Ok? É isso que essa relação quer me dizer. Então, eu quero saber, em 1 hora, qual a quantidade em gramas de água formada. A massa molar da água é de 18 gramas por mol. Olha eu assassinando a matemática aqui, né? Com colchetes dentro do parêntese. Meu Deus. Pronto, tá aqui. Como é que eu faço para chegar nisso? Acabamos de fazer uma questão idêntica. Idêntica. Primeira coisa, você precisa relacionar com o tempo que a questão deu. Primeira parte da questão é você relacionar com o tempo que a questão deu. 1 minuto, você produz o quê? Em 1 minuto. Na verdade, você consome 0,5. 0,05. Né? Em 60 minutos. X, que dá 3 mol de CH4. Três mol de CH4. Bom, a pergunta é: qual a quantidade em gramas de água formada em 1 hora? Eu já vi que em 1 hora eu consumo 3 mols de CH4. Pessoal, o que foi que eu vi aqui, ó? Eu vi que 1 mol está para 2 de água. Então, se eu tenho 3 mol de CH4, qual a quantidade de água formada? Não tem nem o que discutir aqui. Não tem nem o que discutir. 6 mols de água. Mas ele pediu a massa em gramas. Como é que a gente faz para converter uma substância que está em mol para a sua massa em gramas? Simples, multiplique pela sua massa molar. Número de mol é massa sobre massa molar. Aí você vai, ó, meio pelos extremos. Número de mol, massa é igual a número de mol vezes a massa molar. Então, a massa é igual a N vezes M. Aí você vem, massa é igual a 6 mols de água vezes a sua massa molar, tá? É só isso. Vocês entenderam o raciocínio da questão? Vocês conseguiram entender? Eu acho que ficou claro, né? Dá 108, né? 6 vezes 6. 108 gramas de água. Pronto. Entendeu? Resolvemos uma questão diferente, mas mais um exemplo parecido com o anterior, que é muito cobrado. Vamos agora entender os fatores que influem na velocidade de uma reação. O estado particular em que se encontram os reagentes, ou seja, de que forma essas substâncias estão reagindo? Estão no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso? Qual o estado físico dessas substâncias? O que vocês acham que reage melhor? Sólido, líquido ou gasoso? Não é nem melhor.
é mais rápido, né? Sólido, líquido ou gasoso? O que vocês me dizem? Quem reage mais rapidamente? A gente vai ver, tá? Temperatura em que se realiza a experiência. A gente acabou de ver hoje, no primeiro horário, né? Como que funciona essa história da temperatura. A eletricidade, a luz, a pressão, a concentração dos reagentes, os catalisadores. Então, tudo isso são fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação, tá bom? Então, é preciso que vocês estejam cientes. Fatores que influenciam na velocidade de uma reação química. Estado físico dos reagentes, temperatura em que se realiza a experiência, eletricidade, luz, pressão, concentração dos reagentes e catalisadores. Estes são os principais. O que é que tem a ver esse estado particular dos reagentes? Nós vamos pegar a superfície de contato, e aí eu vou lembrar para vocês a história que eu perguntei no início da aula sobre as batatas. Não foi à toa, tá? Já já a gente vai falar sobre isso. Em relação aos estados físicos, os gases reagem melhor do que os líquidos e os líquidos reagem melhor do que os sólidos, né, gente? É meio óbvio isso. Até a facilidade da reação acontecer é maior. Já no que se refere aos sólidos, aqueles que estiverem mais pulverizados, né, reagirão de maneira mais rápida. Então, na nossa próxima aula, eu vou fazer um teste com vocês aqui para mostrar essa história da superfície de contato. Porém, vocês fazem isso em casa o tempo todo. O tempo todo. Você quer cozinhar a batata doce ou a batata inglesa para fazer uma salada, né? A batata inglesa para fazer salada de maionese. E aí? Tu bota essa batata inteira lá na cuscuzeira para tu cozinhar ela, vai gastar gás demais. Então, a dica de economia. Você já picota, descasca e corta toda a batatinha. No formato que você vai usar para fazer purê. Tá, mesmo assim, corta em pedaços menores. Porque você vai gastar menos gás. Por que você vai gastar menos gás? Porque as moléculas cortadas pequenininhas, elas vão interagir numa maior superfície de contato, né? Aquelas partes que estariam. Por exemplo, o professor de Baixa Grande do Ribeiro disse que coloca geralmente em 2 pedaços. Imagina, aquela batata que está lá no centro, aquelas molequinhas que estão lá no centro, elas estão duras ainda. Elas não estão cozidas. Toda de fora já cozinhou, mas se você meter a faca lá, tá duro, duro, duro. Não cozinhou. Então, quando você corta, você faz com que até essas partes que são mais internas entrem em contato com o líquido fervendo, como no caso da água, você acelera o procedimento. Você está entendendo? Você acelera o procedimento. Beleza? Então, quanto mais pulverizados, quanto mais cortadinhos, quanto menores estiverem os reagentes, mais rápida é a reação. Vocês já pararam para ver quando a gente está refogando, por exemplo, um tomate? Coloquei tomate, cebola para refogar aqui o bife. E no outro eu peguei o tomate e a cebola e triturei todinho naquele trituradorzinho, que é bom demais, ali é a mão na roda. E joguei na frigideira. Quem dissolveu, quem desmanchou mais rapidamente? Aquele que já estava todo triturado. Porque aumentou a superfície de contato, tá? Por que que a carne, você chegou em casa morrendo de fome, tu pegou o bife, tacou o bifezão na frigideira. Raciocina, corta esse bife logo, que ele vai assar mais rápido. Entendeu? É para tu usar o conhecimento da química no teu dia a dia para facilitar a tua vida. Tudo aquilo que você corta menor vai cozinhar mais rápido. Né? E quando você cozinha mais rápido, você gasta menos gás. É bem melhor. Beleza?
Fatores que alteram a velocidade da reação, como a superfície de contato. Olhem aí. Eu estou mostrando para vocês gravetos, flerpa, como diz o caboclo, de madeira e o galho aí, né? Um tronco, na verdade, de madeira. Quem está queimando mais rapidamente? Que vocês acham aí? Quem é, tia Dene, que está queimando mais rapidamente? Os gravetos. Agora, por que os gravetos queimam mais rapidamente? A superfície de contato dos gravetos, tia Dene, é bem maior. É como se você pegasse o tronco aqui. Mas, menino, será o Benedito? Peraí. É como se você pegasse o tronco, raspasse ele todo, quebrasse ele todo e colocasse para queimar. Ele ia queimar muito rapidamente. Porque essa parte aqui, ó, você percebe que essa parte do meio, essa parte interna, ela não está em contato com o fogo. Só a parte superficial. Quando você corta em vários pedacinhos, você coloca todos eles em contato com o fogo. Isso acelera o processo. Agora, por exemplo, quando a gente não quer acelerar o processo, tia Dene, num churrasco, você quer que o carvão queime muito rápido? Não quer, né, tia Dene? Que o carvão queime muito rápido. Porque se o carvão queimar muito rapidamente, ele vai acabar, você vai ter que repor, sua carne não vai ter assado ainda. Você vai gastar mais carvão. Aí é interessante que ele queime de maneira lenta mesmo. Que ele perdure um pouco mais ali na churrasqueira. Mas quando já está no final do saco de carvão, tem só aquele, praticamente o pó, né, do carvão, os restinhos de carvão tudo triturado praticamente, aí ele queima muito fácil, muito rápido. Às vezes não consegue nem levantar a chama suficiente para aquecer a carne e assar a carne. Então, isso daí, gente, nós levamos para o nosso dia a dia. Cenoura, que é chato para cozinhar, porque ela demora mais do que os outros. Corte a cenoura. Tirinhas. Picadinha. Cozinha mais rápido. Né? Cozinha mais rápido. Já a beterraba, pessoal, a gente não pode cortar, porque ela vai perdendo as suas antocianinas, que são suas, digamos assim, suas moléculas responsáveis por muita coisa boa que ela tem ali. Então, quando a gente corta essas moléculas que dão essa cor para a beterraba e tal, elas são importantes, elas têm muitos nutrientes, provocam reações metabólicas do nosso corpo que são muito positivas. Então, quando você corta, você perde ali na água. E também perde o sabor. Tá? Então, por isso que ela você não vai cortar. Você bota ela na panela de pressão para gastar menos gás. Olha aí. A questão da superfície de contato. Se você quiser cozinhar mais rapidamente as batatas e economizar gás de cozinha, a gente fatiando elas faz com que cozinhe mais rapidamente. Por quê? Porque aumentamos o contato de toda a batata com a água quente, fazendo com que ela receba esse calor e possa cozinhar. Entenderam? O mesmo ocorre para a cenoura, para o chuchu, para as outras verduras que você quer cozinhar. Tá bom? Beleza? Vamos seguir. A temperatura em que se realiza a experiência. Foi o que nós vimos hoje. Eu espero que vocês não esqueçam disso. Um aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia das colisões entre os reagentes. Então, quando você aumenta a temperatura, as moléculas ficam muito agitadas. Muito agitadas, muito agitadas. E elas começam a se bater o tempo todo, se chocar. Quanto mais elas se batem, maior a chance desse choque ser efetivo, ser uma colisão efetiva, e, consequentemente, a velocidade dessa reação ela será acelerada. Tá?
Então, de novo, mais cedo, no primeiro horário, nós fizemos o experimento do Sonrisal. Eu coloquei o Sonrisal na água fria e outro na água quente. O que foi que eu pude perceber? Que na água quente ocorreu muito mais rápido essa dissolução do comprimido. Não é isso? Ocorreu muito mais rápido. Então, esse aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, aumenta-se a frequência dessas colisões, né? Juntamente com a energia dessas colisões. Então, o número de choques é muito maior, a chance de ter colisões efetivas também aumenta, né? Aumenta bastante. E a velocidade da reação, que é consequência, vai aumentar também. Beleza? Da mesma forma, quanto maior a temperatura, maior o número de choque. Por isso que a gente cozinha os alimentos. Qual é o mecanismo da panela de pressão? Vamos lá. Tu sabe, tia Dene? Tu sabe, Daniel? Por que ela cozinha mais rápido? Vai, me explica. Mas como? Como ela faz isso? Só aumenta a pressão. Fervendo. A água ferve mais rapidamente. A água demora mais a ferver. Você, presta atenção, tia Dene. A água ferve mais rapidamente na panela de pressão ou não? Tá. Tia Dene está me dizendo que na panela de pressão a água ferve mais rapidamente. O que vocês acham? O mecanismo da panela de pressão. Vou dar um exemplo, tia Dene. Quando você chega em grandes altitudes, né? O que acontece com o ar? Ele é rarefeito, não é isso? Um ar rarefeito, você fica procurando. Por quê? Porque a pressão atmosférica, que é a pressão do ar, é pouca. Uma pressão baixa. Lá, a pressões baixas, a temperatura de ebulição da água é menor do que 100. Ou seja, ela ferve mais rapidamente. Só que quando ela ferve mais rápido, ela evapora mais rápido. E ela vai embora. Tanto que existe pergunta, já caiu pergunta de vestibular aí. É mais rápido cozinhar um ovo a nível do mar aqui no Brasil ou em Quito? Ou no Monte Everest? Onde é mais rápido cozinhar um ovo? Em comparação em grandes altitudes, a nível do mar aqui no Brasil é muito melhor, é muito mais rápido. Por quê? Porque a baixas pressões lá em cima, né, em grandes altitudes, nós temos baixa pressão atmosférica. Então, a temperatura de ebulição da água é bem abaixo de 100, então ela ferve antes de chegar a 100 graus. Com isso, ela não consegue fornecer calor para os alimentos suficientes, tia Dene. Ela não vai esquentar suficientemente os alimentos. Então, a água acaba e não cozinhou o negócio. E o que a panela de pressão faz? Ela aumenta a pressão lá dentro. Quando ela aumenta a pressão, a temperatura de fervura da água é uma temperatura acima de 100. Pessoal, por que a gente coloca logo ela para ferver antes de botar a tampa? Ela vai ferver antes. Tu vai gastar menos gás. Coloca logo a água para ferver antes de tu colocar na pressão. Tu só coloca a pressão quando ela estiver fervendo. Porque ela já fervendo, a panela de pressão vai aumentar a temperatura de ebulição da água, por conta da pressão, óbvio. E aí, quando você aumenta, ela vai manter aquela ebulição o tempo todo naquele padrão ali, o tempo todo, ganhando calor e passando esse calor para os alimentos. Por isso, pegou pressão, pode baixar o fogo, não vai alterar nada. Não vai alterar em nada. Depois que pega a pressão, você não tem alteração, tá? Na velocidade do cozimento. Tem gente que pega, bota naquela maior chama que tem no fogão. Pegou pressão, aí você continua lá.
Gente, você vai gastar gás sem necessidade. Coloque numa chama menor, baixe o fogo. Depois que pega a pressão, não se preocupe. Então, vocês entenderam o mecanismo da panela de pressão? Ela aumenta a pressão lá dentro. Ela eleva o ponto de ebulição da água. E no que ela eleva o ponto de ebulição da água, a água recebe mais calor antes de ferver. E por ela receber mais calor antes de ferver, ela vai conseguir passar esse calor para os alimentos. E aí ela cozinha eles. Por que a gente bota sal na água? Ferver a batata. Ah, é para já deixar a batatinha salgada. Nem fica, muito não. É para que a água demore mais a ferver. No que ela demora mais a ferver, aquela quantidade de água vai passar menos tempo do que a mesma quantidade sem sal, né? Para cozinhar as batatas, por exemplo. Macarrão. Se você coloca o macarrão inteiro ou o macarrão quebradinho, quem cozinha mais rápido? Quem, tia Dene? O macarrão inteiro ou o macarrão quebrado? Ou Daniel? Olha, gente, vocês saem dessa vida, minha gente. A pessoa não quer... Olha, que nós estamos fazendo perguntas concretas, interagindo. Cozinha mais rápido o macarrão quebrado, tá? Macarrão quebrado acaba cozinhando mais rapidamente, porque a superfície de contato fica maior, tá bom? Alimentos gelados estragam com menor facilidade, pois a velocidade da reação diminui. Gente, o advento da geladeira foi algo assim histórico para a sociedade. Do nada a gente tem um lugar para guardar os alimentos e fazer com que eles durem. Mas o mecanismo da temperatura é exatamente esse. Se ao acelerar, aumentar a temperatura, a reação acelera. Se ao aumentar a temperatura, a reação acelera, então, ao diminuir a velocidade da reação, também diminui. Algumas reações são provocadas, né, pela luz, são chamadas reações fotoquímicas. A luz provoca algumas reações. As principais são fotossíntese e decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Olha aí a água oxigenada. Por que vocês acham que ela é vendida num recipiente daqueles azul, né? Todo... É quase um... Não é nem âmbar, ele é todo fosco, né? Para inibir a luz. Porque a luz provoca uma fotólise. Fotólise é lise. Toda vez que tu vê lise, não é tu que é liso, não. Presta atenção. Lise quebra. Se bem que pode ser também, né? Lise e quebra, pessoal. A pessoa quando tá quebrada, tá lisa, né? Tá morta. Então, é mais ou menos por aí, né? Pra você esquecer isso, não. Lise, quebra, você tá quebrado. Quebrou aí o negócio. Através de quê? Foto é relacionado a luz. Por isso, fotografia é relacionada à luz. Certo? É relacionada à luz. Algumas reações são favorecidas à fotossíntese. Fotossíntese. Tudo que tiver foto é luz. O pessoal fala assim, eu tenho fotofobia quando eu estou com crise de enxaqueca. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho fobia, eu tenho medo, eu tenho ojeriza à luz quando eu estou com enxaqueca. Então, todas as pessoas, geralmente, que têm enxaqueca, né? Elas têm uma fotofobia. A pressão. Olha aí, tia Dene, a panela de pressão. O aumento da pressão
Aumentará o número de colisões e a reação será mais rápida. Aí a gente tem uma outra explicação por outra vertente, né? Quanto maior a pressão no sistema gasoso, menor é o volume ocupado pelos reagentes e maior a velocidade da reação. A panela de pressão é isso, tá? A gente já explicou como é que ocorre. Catalisadores. Eita, essa galera aqui é interessante. São muito importantes. A substância que diminui a energia de ativação de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. O mais importante nesse conteúdo de catalisadores é você entender que eles não são consumidos numa reação química. Eles não são consumidos. Eles não vão alterar a entalpia. Eles não vão alterar coisa nenhuma. Só um detalhe que eles vão alterar: a energia de ativação da reação química. O que é isso, professor? Olha, energia de ativação é como se fosse a faísca necessária para que uma reação química aconteça. Se você não tem essa faísca, essa reação não vai acontecer. Então, veja bem. Se você... Vou colocar o fósforo, o palito de madeira, né? Do lado da caixa de fósforo. O palito vai queimar? Não vai. Por quê? Porque ele precisa de energia de ativação. Qual é a energia de ativação para fazer com que o palito queime? Ele entre em combustão. O atrito entre o palito e o fósforo presente ali na lateral da caixinha. Vocês entenderam? O atrito, a energia fornecida pelo atrito. Ah, Érica, eu não sei como é que pode a energia ser fornecida pelo atrito. Eu vou te dar um exemplo. Tu tá com frio, tu faz o que com a mão, ó? Peraí, minha gente, ó a vergonha. Não é não, quando a gente tá com frio. A gente não fica esfregando as mãos, não. Isso é atrito. E o atrito fornece energia. Aí, por isso que aquece sua mão. Isso é atrito, tá? Então, aí é uma energia envolvida ali. E para o fósforo é tão fácil queimar. Ele queima tão rápido que a energia de ativação dele é muito baixa. Basta atritar a cabecinha do fósforo, né, do palitinho de fósforo, na caixinha, na lateral, onde tem efetivamente o elemento químico fósforo, que é bastante inflamável. Certo? Beleza? Por que, Érica, então, quer dizer que o palito de fósforo não tem fósforo? Não. O palito não tem fósforo. O fósforo está na caixinha. A gente vê lá no desenho animado, eu via muito em Pica-Pau, né? O Pica-Pau entrava em alguma caverna, alguma situação do tipo, ele pegava o palito de fósforo, riscava no chão e acendia. E eu morria e não conseguia. Quando eu era pequena, eu queria fazer a mesma coisa. Eu não fazia. Eu digo, gente, qual é o truque do Pica-Pau? E aí eu queria ficar assistindo mais e mais episódios para ver qual era o truque do Pica-Pau. Na verdade, não existe truque. Na verdade, a vida real, a caixinha de fósforos, ela é vendida com o fósforo na caixa e não no palito, para evitar acidentes. Porque qualquer mísero atrito do palito, ele pode incendiar. Então, talvez, por exemplo, em caixas empilhadas, poderia atritar, até que poderia incendiar tudo. Então, o risco de incendiar é muito grande. Energia de ativação para o fósforo queimar é muito baixa. O fósforo, pessoal, esse nome, por sinal, foi o primeiro elemento químico que foi descoberto. Fósforo vem do grego luz. Ele brilha muito, o fósforo. Vocês sabem como é que foi a descoberta? Cientista Henry alguma coisa, esqueci o nome dele. O fósforo, o cara pegou, deixou lá no seu porão, né? Eles eram alquimistas na época. Mais de 60 litros de urina.
lá nesse porão e colocou em banheiras, pegou os baldes, colocou em banheiras, né? Esses 60 litros de urina. E aí foi fazendo alguns experimentos, aquecendo e com o tempo e tal. E descobriu esse elemento tão brilhoso. E ele chamou de fósforo, tá? Esse foi o primeiro elemento químico oficialmente descoberto. E o fósforo ele é muito inflamável. Então a energia de ativação dele é muito pequena. O que o catalisador faz? Diminui mais ainda essa energia de ativação. Entendeste? Então, pessoal, na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade ao assunto de cinética. Muito obrigada pela participação de vocês hoje e até a próxima. Beijo, tchau!